Olá, turma 81, turma 82, saudade de vocês, saudade de estar pertinho, tirando as dúvidas, dando bronca, né, cidadãos? Saudade demais, eu não estou aguentando ficar mais dentro de casa, vontade de sair, né, de bater papo com vocês, de saber todas as novidades, tudo que tá rolando aí entre vocês. Então isso tudo passa e o coração fica bem apertadinho. Mas logo, logo isso vai passar, né? Em nome de Jesus, que nós continuemos em oração pelas nossas famílias, pedindo proteção, né, ao Senhor, para que nenhuma doença chegue à nossa casa, tá bom? Hoje nós iremos dar continuidade à aula anterior sobre os aspectos naturais da África, relevo, hidrografia, clima e vegetação, mas nós vamos aprender com maior detalhe agora a interpretar um mapa, a fazer uma análise de um mapa. Então nós estudaremos o relevo e a vegetação e também o clima através dos mapas. Então fique atento aí, espero que você aproveite, porque é uma aula que vai ser muito proveitosa, que você vai precisar bastante aí para a verificação da sua aprendizagem, tá? Que logo, logo a gente vai fazer uma atividade para a gente ver como que você está indo, se está aprendendo, se não está, tá bom? Então, hoje nós vamos aprender a interpretar os mapas. Falou? Então, bora. Vamos lá estudar logo. Chega de conversa. Então, vamos lá. Antes da gente estudar sobre o clima da África, nós vamos estudar sobre as zonas climáticas, primeiro, para a gente poder entender. Então, o que são zonas climáticas? As zonas climáticas são regiões do globo definidas a partir dos paralelos. Olha aqui os paralelos. Então, nós temos o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, a linha do Equador, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico. Então, isso aqui são os paralelos. Então, esses paralelos, eles vão delimitar as zonas climáticas, ok? Então, nesse espaço aqui, nós temos a zona polar ou glacial do norte. Do Círculo Polar Ártico ao Trópico de Câncer, esse terreno aqui, esse território, nós vamos encontrar a zona temperada do norte. Do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio, essa área aqui, ó, próxima à linha do Equador, nós vamos encontrar a zona tropical, ou também chamada de intertropical. E do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Ártico, encontraremos a zona temperada do sul. E esse espaço, a zona polar, ou chamada de glacial do sul. A África, se a gente for localizar a África, em quais zonas climáticas a África ela se localiza? Então a gente pode citar, ó, ela está na zona tropical ou intertropical, olha aqui. Um pedaço, uma partezinha lá na África do Sul está na zona temperada do sul e tem também uma parte na zona temperada do norte. Então, quais são as zonas climáticas que compreendem aí o território da África, o continente africano? Então, a gente pode citar que é a zona temperada do norte, zona tropical, ou também chamada de intertropical, que é a maior parte que predomina, e uma pequena parte está na zona temperada do sul. Então, nas 3 zonas climáticas. Por que que isso acontece? Acontece porque o formato do nosso planeta Terra é um formato geóide. Então, por esse formato geóide, a incidência solar em algumas localidades, ela vai ser com maior intensidade. Então, a região, os territórios próximos à linha do Equador, que receberão a maior iluminação solar. Até desenhar um solzinho aqui para representar. Ok?
Então, nós temos a zona tropical, olha, o sol, ele vai então incidir com maior intensidade aqui. E quanto mais nós vamos nos afastando da linha do Equador, o que acontece com a temperatura? Ela vai diminuindo até chegar na zona polar, ok? Então, quanto mais próximo da linha do Equador, maior será o calor. Quanto mais nós formos nos afastando da linha do Equador, mais frio. E aí, dentro de cada zona climática, nós vamos encontrar os climas. Fechou até aqui? O continente africano, ele apresenta a maior parte de suas terras na zona tropical. Então, essa parte aqui, ó, é cortado ao norte pelo Trópico de Câncer. Olha aqui o Trópico de Câncer. Ao centro pela linha do Equador, a linha do Equador. E ao sul pelo Trópico de Capricórnio. Ele tem como limites naturais o Oceano Atlântico a oeste, o Oceano Índico a leste, o Mar Mediterrâneo ao norte e o Mar Vermelho a nordeste. Ao norte, o Estreito de Gibraltar separa a África da Europa e a nordeste, a Península do Sinai, liga o continente africano à Ásia. Vamos agora para os mapas da África, clima e vegetações. A África é um continente muito extenso e apresenta grande diversidade natural, como os desertos e as florestas tropicais. Observe as imagens. O contraste entre as paisagens africanas mostrado nas imagens é diretamente influenciado pelo clima. E agora nós vamos conhecer então o clima e a vegetação típica de cada clima. Então vamos lá, vamos para os mapas. O clima equatorial é esse verde aqui, ó, clima equatorial. Nós vamos encontrar a vegetação típica, as florestas. A característica do clima equatorial apresenta altos índices pluviométricos, muita chuva, o que possibilita a existência de uma densa floresta. Os países onde se localiza esse tipo de clima, a gente pode citar República Democrática do Congo, Angola e Ruanda. A vegetação típica, então, são as florestas, esse verde aqui mais escuro, tá vendo? Então, as florestas, um exemplo é a floresta do Congo, que é a segunda maior floresta tropical do mundo, concentra a maior biodiversidade do continente africano e abriga cerca de 400 espécies de mamíferos, 1.000 espécies de aves e 10.000 espécies de plantas. No clima tropical, que é esse verde aqui mais clarinho, que é o clima que predomina dentro do continente africano, a vegetação típica serão as savanas, olha aqui. Então, nessa região. Característica do clima tropical. Esse clima caracteriza-se pela presença de duas estações bem definidas. Quais são as estações? O verão é quente e é chuvoso, e o inverno seco e com aquela temperatura amena. País que a gente pode citar aqui dentro desse tipo climático é a Tanzânia. As savanas, características das savanas, é composta de árvores e arbustos de diversos tamanhos. Também conta com uma vegetação herbácea. Herbácea quer dizer que são plantas. Composta de capins e gramíneas que cobrem o solo. Abriga uma rica fauna. O clima semiárido é esse marronzinho aqui. Se você notar, é um clima que está na borda dos desertos, olha, a região na borda dos desertos. A característica do clima apresenta uma estação seca, de longa duração, na faixa de transição para o clima desértico. Então, olha aqui. Ok? Qual que é a vegetação típica? São as estepes, olha esse amarelinho. Então, toda essa parte de amarelinho bem claro são as estepes, que é composta de vegetação rasteira e arbustos dispersos
que quer dizer que é longe um do outro. A diferença entre essa vegetação e a savana é a falta de árvores. Então, nas estepes não encontraremos árvores e já nas savanas encontraremos árvores. Já o clima agora desértico, o clima desértico, ele é extremamente seco. Olha aqui, ó, o desértico, essa parte toda amarela. Estão notando? Olha. Esse clima desértico, qual que é a característica? Ele é extremamente seco, ele apresenta temperatura elevada durante o dia e temperatura baixa à noite. Qual que é a vegetação típica? São os desertos. Então, aqui tem o deserto do Saara, mas também tem outros desertos, como Kalahari e o da Namíbia. Vocês assistiram um documentário sobre a Namíbia, né? E vocês presenciaram que os animais e as plantas desses desertos estão adaptados a essa falta de água. Em alguns pontos isolados existem os oásis. O clima mediterrâneo, esse vermelhinho aqui, tá vendo? Aqui e aqui, ó. Reconhecido pela irregularidade das chuvas. Então, as chuvas, elas se concentram mais no inverno. O verão é seco. Qual que é a vegetação típica? É a vegetação mediterrânea, que é composta de formações arbustivas, gramíneas, além de bosques de pinheiros e de carvalhos. E aí nós temos também a vegetação de montanha, nessa região, é onde nós vamos encontrar as temperaturas mais elevadas. Ela vai diminuindo de acordo com a altitude. E a gente pode encontrar florestas de coníferas, que são aquelas florestas homogêneas, que são pontiagudas, né? Lembra lá daqueles pinheiros de Natal? Então, é essa que é a vegetação. Então, aqui a gente encerra sobre o clima e a vegetação. Deu para entender aí os dois mapas? Então, fechou.